Qual é o papel da disciplina no seu sucesso? Eu quero já largar assim, disciplina é meio ou é fim? Isso é uma discussão que a gente vai ter aqui hoje. A disciplina não é uma capacidade, é uma habilidade. A recompensa é o fim, mas a disciplina é o meio. Eu vejo na disciplina uma forma de empoderamento, uma forma de eu me validar. Você se considera indisciplinado? Definitivamente eu não sou uma pessoa disciplinada. Eu vou dizer que eu não sou uma pessoa disciplinada. Disciplina é o único meio para atingir um fim próspero. Para você, disciplina é meio ou é fim? A crise, ela revela o indisciplinado e ela fortalece o disciplinado. Eu queria mais fundo, Johnny. Me tornei disciplinado pela visão. Eu acho que a minha visão... Mas sempre foi disciplinado? Eu quero começar com uma reflexão um pouco mais filosófica. Eu tenho disciplina ou eu sou disciplinado? Seja bem-vindo ao Conselho, mais uma vez aqui, gravando para você com gente da pesada para contribuir com os seus negócios. Essa edição vai falar especificamente sobre o assunto disciplina. Disciplina é meio, disciplina é fim. Qual é o papel da disciplina no seu sucesso para você atingir os seus objetivos? Então nós estamos recebendo aqui 4 caras da pesada para falarmos sobre esse assunto. O primeiro deles aqui à minha esquerda. Ficou na minha esquerda de propósito, tá? Guto Galamba, especialista em emagrecimento, psicologia e alta performance. Guto, tudo bem, meu Cara, querido? um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite, de verdade. Maravilha. Aqui à minha direita, Ed Alberti. Ele é head da WhatsApp, ele é diretor nacional da WhatsApp de todas as operações de escolas presenciais e online da empresa. Ed também é um companheiro de 31 anos ao meu lado. Tudo bem, Ed? Obrigado pelo convite, Flavio. Prazer te receber aqui, Ed. Prazer é meu, Flavio. Maravilha. A gente tem aqui também Davidson Carvalho. Ele é cofundador e CEO da Doc4U, um programa voltado para médicos. Trabalha com os doutores, daqueles que cuidam da nossa saúde. Afinal de contas, Davidson, vendas curam. Não é isso? Então, tudo bem, Davidson? Tudo ótimo. Honrado de estar aqui. Eu estico aqui a mão. Tranquilo? Tranquilo. Seja bem-vindo. E aqui também ao meu lado, Johnny Martins. Ele é vice-presidente do Serac e fundador do Fire Club, um programa de mentoria voltados para contadores. Ele também fundou o Star Club e o Energy Club. Ambos fazem parte da Mentoring League Society. Um prazer te receber aqui, Johnny. Obrigado, Flavião. Obrigado pelo convite. Tranquilo? Tranquilo. Vamos falar de disciplina, senhores? Eu quero já largar assim, disciplina é meio ou é fim? Eu quero começar com uma reflexão um pouco mais filosófica. Alguém é disciplinado porque ele tem vocação para ser disciplinado ou ele entende que disciplina é um meio para atingir algum objetivo? Ou seja, eu vou ter disciplina, ou eu tenho disciplina ou eu sou disciplinado. Eu queria abrir dessa forma. Eu acredito que todo mundo é disciplinado. Eu tinha um vizinho, eu morava em Jurerê, né? Todos os dias, fazia chuva ou fazia sol, ele estava na frente do prédio às 9 da manhã fumando um cigarro. É muita disciplina. Ele não faltava. Caindo chuva, ele estava com guarda-sol, com guarda-chuva e fumando o cigarro dele. Então, disciplina, Kant traz isso, né? É fazer o que não se quer. A gente vive hoje uma era de ausência de autorresponsabilidade muito forte, muito pesada, onde as pessoas acreditam que o que importa é ser feliz. E ser feliz sou eu comer o que eu quero, não treinar, não produzir, não acordar cedo, não fazer coisas que vão me desagradar naquele momento. Então, disciplina é o único meio para atingir um fim próspero. Então, para você, disciplina é meio ou é fim? É meio. É meio. Então, se disciplina é meio, eu sou disciplinado ou eu tenho disciplina? A disciplina não é uma capacidade, é uma habilidade, então ela pode ser treinável. Ela pode ser treinada. Tem pessoas que nascem mais disciplinadas que outras, como nascem mais criativas que outras, mas isso não quer dizer que ela não pode prosperar mais que a outra. Por exemplo, o exemplo do seu vizinho que era disciplinado porque fumava todos os dias, muito provavelmente ele fazia aquilo porque ele tinha algum prazer 100%. em ficar chupando aquele negócio lá. 100%. Não é?
Ou seja, ele, por este prazer, ele era um cara que tinha aquela constância, que só pessoas disciplinadas E têm o essa prazer característica. tanto vem do ato do fumo, quanto das coisas químicas que o cigarro traz, como naquele momento, será que não era o único momento do dia que ele não pensava em algo que o atrapalhava? Então tem vários contextos que podem trazer o porquê que eu faço o que eu faço. As pessoas hoje, ao meu ver, elas não têm disciplina porque elas levam muito em consideração o eu não gosto de fazer isso, Perfeito. eu não me sinto recompensado ao fazer isso, ou eu não vejo sentido em fazer o que eu vou fazer. Então, tu não acha que a única forma de alguém fazer aquilo que não quer é porque ela enxerga que existe uma recompensa? 100%. Então, logo a recompensa é o fim. A recompensa é o fim, mas a Perfeito. disciplina é o meio. Boa. Por isso que a disciplina, muitas vezes, é uma rotina. E a rotina é encarada por muitos como uma prisão. Mas, na verdade, é uma liberdade com direção. Então, estar numa rotina de disciplina, sendo pro bem ou pro mal, como o Guto falou, o cara fumava todos os dias. Estava numa disciplina que ia levar ele para algum fim, ou seja, é meio. Então, isso fazia com que a pessoa tivesse um resultado pejorativo para ela. Mas é isso que ela desejou. Talvez a recompensa, que não é imediata, mas é futura, é causado pela rotina que cada pessoa tem. Isso é bem legal. A relação entre o imediato e o futuro é um aspecto que a gente vai falar daqui a pouco. Porque existem recompensas imediatas, mas que geram prejuízos futuros. Exato. E existem, aparentemente, o que se chama de prejuízo presente, que, no fundo, para quem acredita na disciplina não é, geram um benefício futuro. Mas para você também é meio ou é fim, Johnny? É meio. Eu lembro quando a minha empresa quase quebrou, passou por um momento muito difícil. A crise, ela revela o indisciplinado e ela fortalece o disciplinado. O cara que está num momento de desafio, de crise, ele vai revelar um cara que é indisciplinado. E aí, quando você tem disciplina, ela é fortalecida nesses momentos. Então, é meio e é totalmente treinável. O que você acha, Alberto? Olha, Flávio, eu considero que as duas respostas estão certas. Eu acredito que tem pessoas que são naturalmente muito disciplinadas e elas têm dificuldade de repente, quebrar as próprias lógicas que elas se propõem. Mesmo que isso lhes cause prejuízo. Exatamente, Ou porque seja, elas valorizam interessante. tanto a disciplina... Ela coloca a disciplina como fim. Acima do senso, acima da razão, acima de repente... Pô, isso não está mais fazendo sentido, mas ela continua ali por ela ter isso como um valor. Mas outras pessoas, elas se tornam meio, quando as pessoas conseguem realmente contemplar um benefício. Aí, elas se propõem a pagar um preço que, para elas, é um sacrifício, porque elas não têm a disciplina como um fim, não é um valor para elas. Então, eu acredito que tem pessoas que a disciplina é natural para elas. Elas valorizam a disciplina pela disciplina, né? Eu conheço poucas, né? Conheço bem poucas, mas... Existem. Eu conheço uma. Me veio uma pessoa aqui à cabeça. Eu conheço uma, mas é realmente... E, aliás, isso é legal a gente falar para quem nos ouve aqui, porque muita gente se auto-exclui de determinadas conquistas que ela acredita que aquilo não é para mim, porque eu jamais teria disciplina para chegar àquilo. Eu jamais conseguiria chegar àquilo. Será? Isso é uma discussão que a gente vai ter aqui hoje. Será que realmente... Não é? Eu não sou disciplinado e então não é para mim. Sobrou para mim na vida algo diferente do que para as pessoas disciplinadas. Isso é uma coisa muito interessante, não é? O que você acha, Davidson? Eu creio que antes da disciplina vem a motivação. A motivação, ela determina a decisão de você ser disciplinado. Eu, por exemplo, todas as fases da minha vida que eu mais fui produtivo foi movido a alguma coisa que me fez ser disciplinado. Porque, naturalmente, eu não me considero uma pessoa disciplinada. Você se considera indisciplinado? Totalmente disciplinado. Tá. Totalmente. Agora, quando eu tenho a motivação certa, eu cultivo essa motivação, aquilo me impulsiona para eu ser uma pessoa super disciplinada. E aí eu viro um super disciplinado. Então, pela sua motivação, você se torna um super disciplinado. Mas aí, Davidson, me permite, então, eu vou te interromper, porque eu preciso explicar para você que está nos acompanhando e falar aqui. Eu preciso... porque eu sei exatamente o que você está falando. Eu sei... com profundidade o que você está dizendo, mas existe um conceito de motivação um pouco diferente no mundo. E aí eu queria explicar isso aqui um pouquinho, né? Primeiro, as pessoas acham que motivação é alguma coisa que te deixa entusiasmado. Se eu botar aqui um bonequinho chorando, um emoji chorando e um emoji sorrindo, e fizer uma pesquisa com 1000 pessoas, fazendo a seguinte pergunta: quais dos dois emojis está motivado?
as pessoas vão responder que é o bonequinho. A maioria, 99,9%, vai responder que é o bonequinho que está sorrindo. Porque as pessoas têm um conceito de que motivação é entusiasmo, motivação é animação. E a gente sabe que a animação vai e volta, né? A disciplina ela é firme. A motivação ela sobe e desce. A motivação ela oscila. A gente tem dias que a gente está mais entusiasmado do que outro. Então, é um erro dizer que motivação é animação. Motivação é motivo para ação. Propósito. Quando uma pessoa, o delegado de polícia vai decidir, vai investigar em primeiro lugar qual foi a motivação do crime. Em outras palavras, não tinha ninguém entusiasmado ali quando cometeu o crime, entendeu? A motivação do crime nada mais é do que o motivo do crime. Então, as pessoas têm motivações, as pessoas têm motivos. Quando elas têm motivos, talvez elas optem pela disciplina, porque é a disciplina que vai fazê-la chegar mais longe. Mas se ela não tem nenhum motivo, aí ela não vai se disciplinar. Então, fazendo aqui esse disclosure aqui, fazendo essa explicação para vocês, eu vou agora voltar. Você de cara já falou que você não se considera um cara disciplinado. Não, definitivamente eu não sou uma pessoa disciplinada. Eu vou dizer que eu não sou uma pessoa disciplinada também. Não é da minha natureza a disciplina. Eu fui convidado a me retirar da escola 2 vezes, né? Fui expulso 2 vezes por disciplina, não é? Então, assim, disciplina não é o meu forte. Mas eu não chegaria nem a um milésimo do lugar que eu cheguei na minha vida se não tivesse disciplina. Eu não sou disciplinado, mas passei a ter disciplina pelos motivos que eu adotei na minha vida. Eu tenho motivos que me fazem ser disciplinados, me fazem ter disciplina, porque, do contrário, eu não alcançaria os meus objetivos. Quem aqui se considera disciplinado e quem acha que não é disciplinado também? Vamos falar aqui, vamos abrir o jogo, vamos abrir o coração aqui. Um ponto muito interessante que você trouxe sobre motivação e alegria, motivação e empolgação. As pessoas realmente confundem muito isso. Eu odeio acordar cedo, mas se for para ir viajar para Paris com tudo pago, você acorda feliz da vida. Então o problema já não é acordar cedo, é o que tu tem que fazer quando acorda cedo. Por que você vai acordar cedo, né? E a motivação, na neurociência, ela diz que a motivação é só um spark, né? É uma fagulha que ativa o que você tem que fazer. Acredito eu que o maior erro das pessoas é tentar se motivar pelo benefício positivo. Exemplo, cara, eu tenho que trabalhar muito para ter dinheiro. Eu tenho que trabalhar muito para realizar meus sonhos, trazer segurança para minha família. Isso é um benefício positivo. Quando a gente inverte, isso motiva e faz você se mexer, mas não faz ter uma disciplina muito forte para realmente chegar lá. Quando a gente inverte isso e coloca o benefício, a elevação do nível de consciência para as consequências de não fazer, que é, se eu não fizer isso, meu filho tá ferrado. Mas isso é uma motivação também. Total. Só que pelo motivo inverso. Então eu não tô empolgado. Eu tô com medo e dor. Isso mexe. Isso mexe por mais tempo. Então é só uma forma diferente de você se automotivar. Pô, eu vou trabalhar muito, porque se eu não fizer isso aqui, meu filho tá ferrado daqui a 5 anos. Ele não aguenta isso daqui. Eu não consigo dar segurança pra minha família. Se eu não cuidar da minha saúde, eu vou morrer 20 anos mais cedo. E meu filho vai chamar outro cara de pai. E aí? Isso mexe com a pessoa. Agora não, eu vou treinar para jogar bola com meu filho. 1 semana. 2 dias, sabe? Então, esse entendimento de elevar o nível de consciência, tanto nosso quanto nossos colaboradores, pessoas que trabalham conosco, para as consequências de não fazer o que tem que ser feito. Ou seja, explorar perspectivas diferentes de motivos. Porque existem 3 gatilhos psicológicos que fazem nós vermos e vivermos a vida de uma forma diferente. Medo, dor e constrangimento. Medo, dor e constrangimento. É isso que mexe por mais tempo. É isso que move por mais tempo. Porque deixa teu cérebro dizendo o quê? Eu vou me ferrar. Porque ganhar algo é bacana. Mas se eu não tenho uma visão de futuro de longo prazo, o cérebro da gente não enxerga. E se ele não enxerga, ele não chega. Ele não chega. Mas a visão de dor é de curto prazo. Ele fala, eu vou me ferrar daqui a 1 ano. Ferrou, eu tenho que me mexer. Eu não lembro quem falou isso, mas eu gosto de fazer a citação e dar o crédito, né? Mas eu não me lembro quem, alguém pode pesquisar. Que o ser humano se motiva por 2 elementos. Ter prazer e não sofrer. Tem a ver com isso que você está colocando. No português mais chulo, as pessoas dizem que se motivam com a cenoura na frente, não é? O cara vai correr para atingir uma cenoura, mas tem uma cenoura que vem atrás também. Eu aí ele tem que sair muito correndo mais. da cenoura que vem atrás. Muito mais. Não é? Então, a motivação, ela vem por aí. Agora, a motivação, ela pode criar o embasamento para que você pense assim, cara, eu desejo aquela cenoura, mas eu não consigo aquela cenoura se for um cara indisciplinado. Então, é o que você está colocando. Mas aí, eu acredito que falta referência. Eu, por exemplo, eu me motivo muito com novas referências. Um dos motivos que eu encontrei mais elementos para ser um cara mais disciplinado é estando com pessoas melhores do que eu, perto de mim.
Então, assim, eu acredito que a visão que o Guto falou, a visão é uma imagem fotográfica do futuro. É onde você quer chegar. Não sei como chegar, preciso ter novas referências. Cara, quem é a pessoa que está do meu lado que está tendo mais resultados? Poxa, eu vou olhar pro Davidson, pro Guto, pro Écio, pro Flávio, pro Ed e pro Flávio. Então, para quem que eu vou olhar? E essas referências vão fazer com que eu tenha mais elementos para acreditar na possibilidade de alcançar aquilo. Porque a disciplina é o preço que a liberdade cobra para você ter resultado. Perfeito. Ou seja, o que te motiva é a liberdade. É a liberdade. Só que Mas você não chega lá sem pagar o preço. sem pagar o preço e sem ter referência. Porque se eu não tenho referência, eu acredito que não é possível. Eu acredito que eu não posso ser disciplinado a ponto de ser possível. Ou seja, você conhecer pessoas, estar convivendo com pessoas que estão conquistando a liberdade que você deseja com disciplina, te prova que você também é capaz de alcançar esse mesmo resultado. É isso que você quer Exatamente. dizer. Admirar do latim é mirar à distância. Quem admira, mira uma pessoa que está próxima ou que já chegou aonde você quer chegar. E aí, se ela chegou, poxa, ninguém tem resultado do nada, ninguém alcança resultado sem... Você mesmo falou, poxa, conheço uma pessoa ou outra que não tem disciplina, mas o cara está com a motivação certa, com a disciplina certa, o cara chegou ali, de alguma forma. E aí você admirando o preço que ele está pagando. Qual que é o preço que ele está pagando que você não está disposto a pagar? Cara, tá o preço de acordar cedo, de treinar mais, de buscar conhecimento, então... Então, você se considera naturalmente uma pessoa disciplinada? Você, como sua característica pessoal? A minha característica, eu sou um cara extremamente motivado, né? Animado, enérgico, assim. Eu sou um cara motivado. Eu me considero um cara disciplinado. Acordo cedo, treino, tenho atividades-chave que... Então, mas eu queria ir mais fundo, Johnny. É notório que você é um cara que tem muita disciplina, você faz atividade física todos os dias, tá shapeado aqui, trincado aqui. Você é um cara que tem muito sucesso nos seus negócios, justamente pela disciplina que você tem. Mas a tua origem, você acredita que a disciplina é uma coisa inerente sua? Ou você é um cara ambicioso? Você é um cara ambicioso e porque tem ambição, fala, cara, se eu não acordar cedo todo dia, se eu não fizer isso aqui, eu não vou atingir o que eu quero. Porque são características... São características diferentes. São diferentes, né? Eu me tornei disciplinado pela visão. Eu acho que a minha visão é muito clara. Mas sempre foi disciplinado? Eu não consigo dizer sempre fui, mas eu trabalho desde muito cedo, né? Então eu trabalhava com televisão, por exemplo, antes, com 6 anos de idade. Fazia comerciais, fazia teatro profissional, então eu trabalhei muito isso. Quando eu trabalhei desde 6 anos de idade, fiz o primeiro comercial do Unumille. Quem conhece o Unumille? O Unumille, eu fiz o primeiro, escrevi a cartinha pro Papai Noel. Papai Noel, esse ano eu me comportei direitinho, por isso eu quero um Unumille. Massa, velho. Então eu fiz filme de curta-metragem, tomei tiro. Então assim, eu tinha que acordar... Tá no YouTube? Tá no YouTube. Então vamos ver, Tá no Unumille, YouTube. Johnny. No YouTube tá o filme de curta-metragem, que eu era garoto de rua, então foi bem legal. E acredito que essas habilidades que me formaram no passado me tornaram quem eu sou hoje. Obviamente, se eu não tivesse passado por essa experiência que meus pais me conduziram, talvez eu não fosse disciplinado. Mas essa disciplina, eu acredito que ela foi construída, né? Construída com o tempo. Então você construiu. Tu não me respondeu essa parte. Você se considera disciplinado ou você... Antropológica e fisiologicamente falando, não tem ninguém que inerentemente é disciplinado. Por quê? A gente carrega a mesma carga genética de milhões de anos atrás. E há milhões de anos nós éramos nômades, não sabia o que ia comer, quando ia comer, a hora, quanto eu ia andar para comer. Então o nosso cérebro ele ficou muito bom em fazer uma única coisa, economizar energia. Perfeito. Ele vai buscar economizar energia o tempo inteiro, ele vai buscar o meio mais ele vai dar fácil uma folgada o tempo inteiro. Então tu se empolga muito e... por que eu vou gastar energia com isso aqui? Tu é louco, pede uma pizza, deita aí no sofá. Pra que mais uma reunião? Essa aqui tá bom. Pra que mais faturamento? Já tá rico, pô. Por que outro relógio? Pra que uma casa maior? Tá tudo certo aqui, vamos continuar aqui. Então, eu acho que a disciplina vem em me lembrar de me motivar todo dia. Esse é o primeiro hábito que tem que ser criado, disciplinado. Tipo, me lembrar de por que eu faço aquilo todo dia. Isso é disciplina. Entende? Para me manter motivado com mais frequência, me manter motivado por mais tempo e sempre me lembrando também das consequências de eu não me manter. Porque isso mexe, isso dói. Então, eu não acredito que as pessoas nascem disciplinadas. O contexto, né? O ambiente vai fazer ele ser ou não. O cérebro da gente, Flávio, funciona como um telefone celular. A fábrica da Apple, quando criou o iPhone, pressupôs que seria interessante já vir com alguns aplicativos. Porque vai ser bom pro usuário. A fábrica da gente, que é teu pai e tua mãe, fez a mesma coisa, pô. Só que, se tu só colocar aplicativo pra dentro, vai acontecer a mesma coisa com o celular. Ó, tô travando. Ó, vou desligar. Deleta alguma coisa. Então você tem que começar a tirar coisas que te impedem de progredir. E a maioria dessas coisas não vem de nós. Foi teu pai que disse que carro de 2 lugares é carro de egoísta, porque só cabe 2 pessoas. Só tô falando de mim, meu pai dizia isso. E era um mecanismo de defesa dele pra dizer o quê? Pô, eu não tenho dinheiro pra comprar, então eu vou falar isso aqui pra me justificar. Entende? E eu carreguei aquilo comigo por muitos anos. Hoje eu brinco, né, em palestra, pô, você compraria um relógio de 800 mil reais? O cara, não, eu acho fútil. Você tem 800 mil pra dar no relógio? Não, por isso você acha fútil. Quem tem e não compra, não diz que é futilidade do outro.
diz, não é interessante para mim. E tá tudo certo. Então é um mecanismo de defesa para validar o tipo de crença que ele está vivendo. Então é uma crença de identidade, tipo, eu não sei quem eu sou, para onde é que eu tô indo? Quem está tomando as decisões que eu estou tomando? Sou eu mesmo ou veio do Flávio, do ambiente que eu estou inserido? Crença de capacidade, que é aquilo. O que tu falou de referência é muito bom. Mas se eu pego uma referência muito longe, eu digo, eu não chego. E se eu pego uma referência que está muito acabada, eu digo, pô, eu tô bem demais já. Então tem que ter um nível de referência que, tipo, tá desconfortável, mas dá para chegar. Tem que estar sempre Tem que aprimorando estar sempre a referência. aprimorando. Fique contente, mas não se contente. É aquela frase conhecida, né? Que eu também não sei o autor da frase, né? Se você é o melhor da mesa, você está na mesa errada. Ou aquele, se você faz parte de um grupo de 4 idiotas, você é o 5º idiota. Você é o quinto. E você, Edio? Flávio, Como é que você se vê? eu me acho disciplinado, Flávio. E a disciplina, para mim, ela faz um sentido que eu tenho que entender. Quando eu entendo por que as coisas funcionam, um pouquinho do que o Guto falou, um pouquinho do que o Johnny falou. Aliás, o Johnny me apertou aqui, porque eu estava me achando o cara que eu tô treinando todo dia. Eu descobri um cara que treina 2 vezes por dia. Falei, puxou a régua, né? Então, tipo você com o Joel J, né? Com o Caio Carneiro, que procuram academia, não importa a cidade que eles vão, né? Então, assim, mas eu considero que a disciplina, ela faz um sentido diferente para mim. Eu me sinto dominando sobre mim mesmo, né? Então, às vezes, eu faço um ato de disciplina, como me propor, eu gosto muito de tomar vinho como o Davidson, e eu me proponho ficar um tempo sem tomar vinho, fazer um jejum de vinho, me proponho. E eu me sinto tão poderoso quando dou conta. Falo, não, cara... Isso é incrível. Tá. E aquilo ali... Eu tô vencendo o Edio Nerdental, Eu né? me sinto assim quando eu acordo cedo no domingo pra trabalhar. Eu digo, cara, eu tô ganhando muito. Eu tô muito na frente. E aí isso me dá força para outras coisas que eu vou executar, né? Eu acabo, digamos assim, me sentindo com autoridade para fazer outras coisas, para liderar um franqueado da WhatsApp, para liderar um vendedor meu, para pegar uma pessoa que tá fraquejando e falar, meu irmão, vem... você não tem o direito de jogar toalha. Você é capaz de dizer não para as suas vontades? Exatamente. Se eu tenho força para dizer não para esse homem das cavernas que está dentro de mim, que fica tentando encontrar o caminho mais fácil... Te dá prerrogativa para liderar com mais autoridade. Então, assim, eu vejo na disciplina uma forma de empoderamento, uma forma de eu me validar. Né? Eu tô com moral. Né? Eu lembro uma vez, Flávio, que eu estava treinando, um amigo meu me convidou para treinar, para a gente correr a São Silvestre. E eu achei tão valioso aquilo que eu motivava ele, porque eu precisava dele. Eu falei, eu preciso do Paulo, porque ele 6 da manhã ia no Parque Barigui, eu morava em Curitiba, 6 da manhã, frio, eu ficava com ódio dele, mas eu sabia, eu preciso deste cara para acordar às 6 da manhã. Não pode desmotivar. E eu treinava, né? Eu ia ali treinar no Barigui. E em um determinado momento ele não estava ali, eu ia cumprir ali o treino combinado com ele. A gente tinha um combinado, ele tinha viajado e eu tinha que dar 2 voltas, naquele dia eu tinha que dar 2 voltas no lago. Só que o meu corpo não estava preparado para a segunda volta. E aí o que aconteceu? Eu me propus a dar 2 voltas e quando eu estava na metade da segunda volta eu comecei a ficar ofegante, e o meu cérebro começou a me dar... Não, tu vai morrer do coração, não tem ninguém te vendo, ninguém para te acudir, você vai desmaiar aqui. E aí eu falei, quê? Não vou desmaiar. Eu pensei, 8h30 eu tenho reunião com os vendedores da WhatsApp. Eu falei, que moral eu vou ter para dar essa reunião para os caras de cumprir meta se eu não cumprir meta só porque ninguém está me vendo aqui no parque? E eu vou dizer para vocês, eu falei, não, nem que eu morra aqui, mas eu morro com honra. Eu vou até o final. E aí eu dei um nó no meu cérebro, falei, eu vou me propor a correr até aquela árvore lá. Eu tinha que correr até o carro, eu me propus a correr um espaço maior, enganando meu cérebro, né? E aí eu comecei a ganhar força, fui. Cheguei, na hora que eu cheguei no meu carro, eu encostei, falei, cumpri a meta, né? Então... Chegou cheio de moral na reunião. Cheio de moral na reunião, imagina a reunião que eu dei. Então, a disciplina, para mim, é um negócio... Eu vou pegar o teu gancho. Pode concluir, Ed. É uma coisa que eu vejo como um valor. Eu tenho como valor. Eu vou pegar teu gancho aqui e vou rolar a bola pro Guto, que vai fazer suas considerações antropológicas aqui. É sempre bom ter um cara mais inteligente na mesa para falar. Sim, senão a gente fica aqui para invocar a ciência, né? Cara, é um negócio espetacular. Gutão, olha só. Esse tal nosso cérebro, esse nosso eu que está dentro da gente aqui e que nos sabota. E aí, cara, é para atividade física, é para vencer no negócio, porque o campo de batalha dos negócios não é fácil. Olha, aqui só tem empresário aqui sentado conversando. Você que está nos assistindo, você não é o único. E a gente sabe que o campo de batalha
dos negócios, ele é sangrento. Muita gente tem vontade de desistir. Muita gente desiste. Quem não desiste? 80% das empresas quebram em menos de 10 anos. O que, portanto, esse campo de batalha, antes de ser no mercado, ele é na nossa mente. É como se nós tivéssemos um eu, um alguém dentro de nós que nos sabota. Que você vê o Edio falando da dualidade, né, da luta dele com ele próprio para ele terminar uma corrida e o quanto isso deu convicção para ele. Fala um pouco sobre esse nosso eu que nos sabota, por favor, Guto. É muito louco, né? Porque a partir do momento que, por exemplo, o Davidson disse, eu não sou disciplinado, mas ao mesmo tempo ele reconhece a importância da disciplina, concorda comigo? Eu não sou disciplinado, mas reconheço a importância da disciplina. A partir do momento que ele tem consciência sobre um padrão de comportamento, que é um hábito inconsciente, né? Um hábito é uma repetição inconsciente. Isso deixa de ser um hábito e passa a ser uma escolha. O que é que eu tenho feito para não ser mais assim? Qual o meu grau de responsabilidade sobre isso? Então o cérebro da gente funciona escolhendo o tempo inteiro. Tô indo gravar com o Flávio. Porra, referência pra mim. Tô nervoso. Tô não. Tô ótimo. Eu comecei a mentir pra mim mesmo. Você tá ótimo aqui. Entendeu? E aí eu começo a mentir pra mim. Produção, manda uma salva de palmas pro Gutão aqui que tá arrebentando. Vamos lá, vai. O Gutão tá arrebentando, cara. E aí, Obrigado. Gutão, manda aí. Então é uma escolha. Como eu quero me sentir é uma escolha. Como eu quero reagir é uma escolha. Então se eu tenho consciência das minhas fraquezas, eu posso escolher não tê-las mais. Eu posso escolher que tipo de padrão eu vou impor para que elas deixem de existir na minha vida. Então o cérebro, ele tá escolhendo o tempo inteiro. Quando eu diminuo a quantidade de escolhas que ele pode ter, fica mais fácil tomar decisões. O problema é que a gente tá escolhendo tudo o tempo inteiro. A gente está vivendo uma era de velocidade informacional que você não sabe, não tem uma curadoria para dizer quem eu vou seguir hoje, de quem eu vou tirar informações. Não, cara, você tem que decidir. Não. Ele é incrível, mas tem um negócio dele que não, então eu não vou mais ouvir. Se não é tanta coisa na cabeça que você chega num nível de estafa mental que você não sabe mais escolher nada na sua vida. Então o primeiro ponto é entender, o cérebro vai buscar o caminho mais fácil o tempo inteiro. Isso é um fato. A partir do momento que eu sei disso, se eu for pelo caminho mais fácil, eu não estou mais indo porque o cérebro mandou, porque eu escolhi. Então esse nível de consciência é muito importante. Ele vai querer o mais fácil. Não, mas o mais fácil nem sempre é o melhor. O mundo dos negócios, como você falou, tem uma teoria na economia que é chamada de jogo de soma zero, né? Para um ganhar, o outro tem que perder. A vida da gente é assim nos negócios. Para o teu eu de amanhã ganhar, o teu eu de hoje tem que perder. O cara que começou na WhatsApp não serve para ser diretor nacional. É outra pessoa. A esposa que eu casei, hoje é minha mulher, mãe do meu filho, a namorada que eu comecei a namorar não serve para o lugar que ela está hoje. Então, o hábito mais importante de ser quebrado é o hábito de ser quem a gente está sendo. Para minha visão de futuro, quem é que eu tenho que me tornar? Cara, será que esses padrões de comportamento que eu estou tendo hoje vão me levar para lá? Será que esse cara vai dar conta de fazer essa reunião? Esse cara de 10 anos atrás? Não vai, irmão. Não vai conseguir. Então, o que é que eu tenho que deixar de ser para que o novo chegue até mim? Então, isso de conseguir tirar da sua cabeça coisas que não fazem mais sentido e a gente, às vezes, fica naquele efeito dotação, né? Pô, mas eu já coloquei tanta energia aqui, eu já botei tanto dinheiro aqui que eu vou tentar mais um pouco. Mas tu já sabe que tu não quer isso. Abre mão, cara. Pra que perder mais 2, 3, 4, 5 anos ali? Muita gente em faculdade faz isso. Ah, eu tô no último ano de direito, mas eu não vou ser advogado. E por que tu vai terminar o último ano? Vai perder um ano. Tu já sabe que não vai usar. Então, esse abrir mão vem muito de uma escolha também. Vem um efeito dotação, vem uma pancada muito forte no cérebro, o ambiente todo te dizendo, tu é louco, é? Só que essas pessoas que estão dizendo que você é louco, elas são referência para onde você quer chegar? Não são. Então por que eu vou escutar conselho de quem não tem a vida que eu quero ter? Tudo é escolha. Esse episódio do Conselho é um oferecimento de meu MBA em Marketing e Vendas, feito em parceria com a faculdade do Grupo Primo. E esse MBA já é um grande sucesso. A gente teve quase 2.500 alunos nas 3 primeiras turmas, com um índice de satisfação altíssimo. Mesmo com esse sucesso todo, a gente decidiu reformular completamente o produto para ele ficar ainda melhor. Agora esse curso passa a se chamar MBA em Vendas e Marketing com Inteligência Artificial. Você vai ter a chance de aprender comigo e com um time incrível de especialistas as técnicas mais avançadas de vendas e marketing para multiplicar seu faturamento. E também vai descobrir como usar ferramentas de inteligência artificial para potencializar ainda mais seus resultados. Isso porque a gente constatou que faltava no Brasil um curso de longa duração sobre IA, voltado especificamente para profissionais que trabalham com vendas e marketing. A IA está mudando tudo nas empresas. Quando você fala do caminho mais fácil, vou jogar essa bola para o Davidson. Davidson, você que mentora profissionais da área da saúde voltadas para vendas. Então, não é pouco comum o teu cliente
multiplicar por 5 ou por 10 aquilo que ele ganha, simplesmente porque ele aprendeu não somente uma técnica de vendas, como aprendeu também a ter um comportamento, uma mentalidade. E um comportamento, ele não é solidificado, ele não se transforma em hábito da noite para o dia. Ele leva um tempo. E nesse tempo, enquanto ele não se transforma num hábito, depois que vira um hábito, se torna praticamente práticas automatizadas, né? Intuitivas, porque se tornou um hábito para você. Até se tornar um hábito, ele precisa de uma liderança, de alguém que traga o cara para o trilho a todo momento. O Guto falou sobre as pessoas terem uma tendência a sempre adotarem um caminho mais fácil. Por isso que elas sempre fogem da venda, porque venda você recebe muito não, fogem de rotinas operacionais, e aí o cara, nessa conversinha mole de sair do operacional, ele geralmente se ferra, não é? Liderar pessoas, que é isso que você faz, liderar pessoas, mentorar pessoas. Como é que você trabalha a todo momento esse exercício da pessoa não escolher o caminho mais fácil e sim escolher o caminho que é mais produtivo? Afinal, o cara te contratou para isso. O cara te contratou para você dizer para ele aquilo que ele não quer ouvir. Ele te contratou para você dizer para ele que o caminho mais fácil não presta. Como é que é essa dinâmica no seu dia a dia? Essa pergunta é ótima. Eu tenho que falar um pouco de mim, porque falando dessa coisa, voltando um pouquinho no assunto para depois emendar nesse, comigo, como que eu resolvi essa minha inconstância? Porque o cara indisciplinado, ele tende a ficar inconstante, altos e baixos, né? Porque você começa a estar disciplinado aqui, daqui a pouco você já não é mais, você não consegue dar continuidade nas coisas que você começa. E eu, durante muitos anos, eu tive esse problema latente que me atrapalhou muito. Inclusive, eu cheguei à conclusão de que eu poderia estar muito melhor num determinado momento do que eu estava por falta de dar seguimento nas coisas que eu começava. Num determinado momento, eu tomei uma decisão que fez toda a diferença para que eu conseguisse mais constância na minha disciplina. Ou seja, manter as minhas decisões, as minhas motivações. Foi reeditando a minha ambição. Então, assim, eu descobri que eu era um cara pouco ambicioso. Perfeito. E ali, naquele momento, eu tomei uma decisão. Ou seja, a tua pouca ambição dava espaço para a dor ou o caminho mais difícil. Outra coisa, tirar meu foco. Você mudar de ideia e tirar teu foco. Exatamente. Quando você reeditou a tua edição, você teve mais força para se sustentar no teu caminho. Isso aí. Eu tinha orgulho de dizer que era um cara que fazia as coisas por missão. Não, minha missão de transformar vidas, de fazer pelas pessoas, tudo isso eu ainda mantenho. Eu gosto disso. Certo. Porém, eu achava que isso era uma qualidade que era maior do que qualquer outra coisa. E eu largava a minha ambição de lado até o dia em que eu descobri o seguinte, cara, eu não consigo chegar mais longe justamente... Só pelo altruísmo. Exatamente. Eu preciso juntar essas duas coisas. E aí foi quando eu descobri que a ambição e a missão, elas podem juntas transformar a minha missão em algo muito maior. E a palavra que você criou? Eu criei a palavra ambimissão. Ambimissão. Inventei essa palavra. Que aí passou a ser a minha palavra de vida. Eu falei, cara, eu vou pegar essa minha missão, que é algo que realmente eu gosto de fazer pelas pessoas, eu gosto de servir. Só que quando eu tô com a minha ambição limitada, eu não consigo potencializar. Eu chego no limite, eu desisto, eu mudo de ideia. E agora, quando eu reeditei, eu lembro de eu ter chegado desse dia, eu cheguei em casa e falei para minha esposa, eu falei assim, olha, se prepara, porque nós vamos ser muito ricos. Que incrível. Que coisa, hein? Ela olhou para mim assim, assustada, assim. Muito bom. Falou assim, quem é esse? Né? Porque ela não conhecia nem eu conhecia esse meu lado, mas eu tomei essa decisão. Digamos que ela ficou feliz, né? E sabe o que eu lembro? Que isso me trouxe, o meu senso de missão foi potencializado, porque eu falei assim, cara, não tem limite mais para mim para ajudar as pessoas, porque a partir do momento que a minha régua está muito Quanto mais alta, rico eu ficar, mais as pessoas vão prosperar junto, porque a prosperidade, ela não consegue, você não consegue ser solitário na sua prosperidade, você transborda para as pessoas que estão à sua volta. Então, quanto mais ambicioso, e obviamente que eu não vou abrir mão dos meus princípios, dos meus valores, né? A ambição, quando ela está debaixo dos princípios, está tudo certo. Ela não é ganância. Não é ganância, né? Essa é a diferença de ganância e ambição. A ambição está debaixo de princípios e valores, só que eu potencializei a minha missão. E aí, nesse momento, aí eu faço o link com a sua pergunta. Quando eu entro para liderar alguém, eu entro com a minha ambição muito em alta.
E aí, aquela acomodação do cara fica insuportável para ele se ele tá junto comigo porque eu tô muito ambicioso. Então, eu sou o primeiro a falar para ele, cara, vem na minha, olha para mim, eu poderia estar acomodado, mas não tô e não quero. E aí eu aperto, cara, liderança é autoridade, você tem que ter autoridade, você tem que ter resultado, você tem que pegar para fazer, não adianta você mandar, não adianta você querer dar uma de professor, né, e de falar, faz assim, faz assado, se o cara tá vendo que você não tá nessa mesma frequência. Você não existe espaço para atores. Não tem espaço para ator. E essa é a primeira coisa que eu considero, assim, o sucesso do Doc4U, ela tá muito pautada nisso, né? Tá muito pautada nisso. Porque eu faço questão o tempo inteiro de mostrar para as pessoas que estão comigo que eu não estou acomodado e que a minha ambição não tem limite, que eu vou continuar crescendo. Entrou aqui, tem que entrar no jogo, junto comigo. Senão você vai ser atropelado. E aí o cara entra naquilo ali, vê aquilo ali, cara, opa, peraí. Então peraí. E eu não deixo o cara sair do caminho, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho Mas muito... acontece muitas vezes do cara sempre tentar o caminho mais fácil, e aí você, opa, vem cá, meu filho. Na verdade, Flávio, o sistema, né, tudo em volta dele vem de facilidade. Perfeito. O tempo inteiro, na internet... Falsas facilidades. Exatamente. Que isso começou lá atrás, né? O digital principalmente potencializou aquela história do trabalhe 4 horas por semana, né? Começou lá atrás e tal. E as pessoas caem nessa armadilha até hoje. É a armadilha da aposta, é a armadilha da pirâmide, do atalho. Da pirâmide, do atalho, né? Os caras querem atalho. Eu vou na contramão mesmo, eu sei disso. Eu prego o tempo inteiro que a facilidade é ruim. Eu prego que se tá fácil, cara, procura fazer ficar difícil. Aliás, eu sempre falo pra eles assim, olha, quando eu tô numa venda, por exemplo, se eu tô vendo que o cara tá concordando com tudo que eu tô falando, cara, eu falo, cara, isso tá errado isso aí. Ele vai chegar lá no final. Não. Ele vai chegar no final assim, ó. Eu gostei, olha, gostei muito de você, maravilhoso. Quando eu for fazer, eu vou fazer contigo, inclusive. Mas se quiser tomar uma cerveja, a gente sai. Pô, exatamente, mas você é muito gente boa. Então, assim, eu falo para as pessoas que estão comigo, olha, se começa a ver facilidade, cara, dá um jeito de dificultar isso aí. Dá um jeito de... pergunta mais um pouco, vai mais fundo, porque se não tem objeção, a objeção é boa. A objeção na venda significa que o cara está interessado. Então, busque a objeção. Queira ser raro. Né? Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas buscam facilidade. Elas querem os mentores que vendem facilidade, elas querem não trabalhar muito, elas querem delegar, elas querem sair do operacional. Quando, na verdade, o sucesso está completamente no caminho oposto. Essa é a maior balela da internet da atualidade. E aí, Flávio, o que acontece? Cara, no Doc4U a gente bate, mas a gente bate com força, porque a gente está batendo na mediocridade, né? Olha aqui, Edio, você também é mentor de franqueados. Sim. Não é? Você é mentor de franqueados, você lidera toda a WhatsApp no Brasil inteiro. Aliás, vou abrir um parênteses, né? O Edio não só hoje é o líder de todos os franqueados, de toda a rede, mas a primeira matrícula da história da WhatsApp foi feita pelo Edio em 1995. Nossa. Pois é, então aquela fotografia, se o pessoal da produção bota ela aí, aquela fotografia que eu estou dando uma reunião com o pessoal sentado no chão, antes da inauguração da WhatsApp, quem tirou aquela foto foi o Edio, então ele é patrimônio histórico da WhatsApp. E você hoje liderando pessoas, Edio, como é o teu papel de evitar que elas escolham o caminho mais fácil? Isso acontece? A todo momento você tem que estar lembrando as pessoas que o sucesso não está no caminho mais fácil? A todo momento, assim como o Davidson teve esse encontro, essa revelação de que ele era um cara pouco ambicioso e a obra dele alcançou uma dimensão maior a partir disso, né? Ele passa a alcançar mais pessoas por conta de ele ver, ele começa a se ver como um cara que quer mais da vida. O franqueado também é assim, Flávio. Às vezes o franqueado compra uma franquia porque ele vê uma marca sólida, ele vê uma metodologia, ele estuda nosso negócio. Só que as barreiras que ele vai ter são muito mais dele. Tipo, ele de repente começa a ganhar 50 mil e fala, poxa, tá legal, vou começar agora a trabalhar só até sexta, chego às 11 para trabalhar, saio às 3, vou botar alguém para trabalhar no meu lugar, eu formo um gerente comercial e já se acomoda, e o meu trabalho, muitas vezes, é justamente provocar ele. É claro que nem todos vão permitir que eu faça isso, mas o meu trabalho é mostrar que ele pode mais, não é? Então, assim, dentro da WhatsApp, eu já entendi que eu criei um mastermind dos mais ambiciosos, porque eu tenho caras que já chegam e me dizem, eu quero ter 100 franquias. Então, eu criei um mastermind dos caras
mais ambiciosos, porque eles vão precisar se desenvolver dentro desse percurso. É que não basta ter ambição. Não basta ter ambição. A ambição é fundamental, mas aí depois ele precisa das ferramentas. Ele vai precisar ser ferramentado, ele vai ter desafios que ele desconhece. Então, é um ambiente de formação eu criei ali dentro. Mas eu preciso da ambição do cara. Sem a ambição dele, ele não paga o preço do esforço da relação. Ele não paga. Não vai, fazer sentido, faz exatamente. Sentido. O preço da disciplina é muito alto. Se ele não tiver uma Exatamente. ambição definida. É isso aí. Johnny, você é um caso muito interessante. Você é um cara que lidera um grupo de 200 e... Quantos? Já passou de 300. Já passou de 300 contadores. É um dos setores mais tradicionais do mercado, né? Contabilidade, né? Então, são pessoas que têm escritórios de contabilidade e você é um cara que bota contador para viajar para Disney com você, que faz cruzeiro, que vão correr, enfim, eu vejo o movimento que você cria e o teu clube é um dos clubes mais engajados da liga, que eu já percebi. Se você perceber, assim, reunião ali no clube, o pessoal lá pulando, gritando, Johnny. É o grupo do Johnny. Como é que você fez isso com um grupo, com um setor tão tradicional? Parece assim, quando você pensa no escritório de contabilidade, eu penso numa coisa meio carrancuda, numa coisa assim. E como é que é isso? Como é que você fez isso nessa linha de tirar o cara do caminho mais fácil? Muitas vezes falam que eu nem tenho cara de contador, né? Uma vez eu cheguei num evento, aí o Renato Albani falou assim, cara, você não é contador não, assim, vestido desse jeito, você não é contador. Acham que o estereótipo... Mas por quê? Qual que é o estereótipo certo? Não tem certo ou errado. O certo é, se você quer crescer, você tem que fazer diferente. A palavra tradicional sempre me incomodou demais. Então, eu venho de uma família de empreendedores, uma empresa de contabilidade, né, que quase chegou a quebrar, mas depois de muitas coisas, muitos anos de consistência, de disciplina e de resultados com pessoas, um time muito forte, a gente hoje é o maior ecossistema de contabilidade do Brasil. A gente tem 10 mil clientes recorrentes, 1.000 colaboradores, mais de 8 mil alunos. E aí nós entramos... Né, somos como cofundadores da Liga, no Day One da Liga, e que eu lembro até hoje da nossa primeira reunião, e fundamos o primeiro clube que foi o Fire Club para contadores, do zero, não tinha clube. E eu sempre me incomodei com essa palavra tradicional, só que eu entendi um movimento que nós estamos na era da retenção da atenção. A influência é a nova moeda, influenciar é você transformar positivamente a vida de outra pessoa, e a atenção é o novo petróleo. Então, como que você faz para reter a atenção da pessoa? Estando em movimento. Estar em movimento, muitas vezes, é ser um cara disciplinado de criar o movimento e não fraquejar, porque, cara, é muito importante ter motivação, mas muitas vezes, como o Flávio falou, a gente não está motivado pra caramba para fazer a coisa acontecer. E eu peguei um belo insight um dia de um podcast que eu estava assistindo do Caíto Maia, dono da Chili Beans, perguntaram por que ele estava... Como ele se mantinha tão inovador, né? Aí ele falou, poxa, simples, é só eu fazer aquele óculos que... muito diferente, tal, muito ousado, as pessoas vão olhar pro óculos e vão falar assim, que estranho, que engraçado, que ousado, não usaria, até usaria no futuro. A pessoa olhou. Quando a pessoa olha, ele coloca aquele campeão de vendas do lado, aí a pessoa compra. Então eu preciso criar um movimento para a pessoa olhar para o meu mercado. E aí eu comecei a criar diversos movimentos. Então a gente, além das entregas com mentorias e com eventos, a gente começou a fazer movimentos de levar os contadores para ter a experiência Disney, vendo a cultura Disney, como aplicar isso nos negócios, levar contadores para imersões em lugares que fogem do tradicional. A gente criou um prêmio também, um prêmio de gala para valorizar a nossa profissão. Se a gente quer valorizar a nossa profissão, cara, a melhor coisa é a gente valorizar a si primeiro para depois valorizar o próximo. Então a gente foi fazendo isso e aí a gente atingiu essa marca impressionante de começar do zero e continuar crescendo, né? Eu falo que contabilidade para mim é a profissão do futuro. Então, você pode achar que contador é tradicional, mas é tudo na contramão do mais fácil em termos do mais difícil. Qual que é o mais fácil que vai crescer hoje? Tecnologia, marketing digital, eventos. Esses são mercados que vão crescer. É fato, é óbvio. Mas quem não está olhando para a contabilidade e começa a olhar de uma forma diferente, começa a produzir de uma forma diferente, aí cresce. Então, eu gosto muito de incentivar os jovens a estarem, porque não é uma profissão tão atrativa, né, ao olho do mais jovem. E eu falo, cara, se você olhar como... A contabilidade tem um poder que é o vínculo, a confiança. Se você tem a confiança do seu cliente e para o mesmo cliente você cria um ecossistema de soluções, é diferente do empresário. Você quer vender para um empresário, é um tiro. Você quer vender para um contador, é um tiro de canhão, porque cada contador tem uma porrada de empresários. Então, você pode vender vários programas de saúde, programas de treinamento, Cara, tem muitos programas que você pode vender para um contador que tem uma base de milhares de empreendedores. Meteu um pitch na gente. Não, mas é bem isso. E é o que eu acredito, assim, para você
Para você transformar um mercado tradicional, você criar um movimento é uma forma de você chamar atenção. Só que não dá para você criar um movimento se você não for a referência do movimento. Se você não tiver constância, se você não tiver disciplina, se você não tiver resultado. Então você precisa criar. Então quando eu mostro o track record de criar a partir de uma empresa praticamente quebrada, em 2006, até o maior ecossistema de contabilidade, a pessoa fala, poxa, eu tenho quem seguir. Teve um passo a passo, porque meta para o fracassado e para o bem-sucedido é a mesma coisa. Só que você tem método. Qual que é o método? A pessoa fala, vira o ano, vou emagrecer. Tá, por que uns emagrecem e outros não? Porque tem uns que tem método e outros não tem não. Então, o que o Guto falou, que ele falou sobre a mente, né? Falou que a mente é o metro quadrado mais caro que você tem. A mente, a cabeça é o metro quadrado mais caro. Se você não entender isso, vai deixar qualquer inquilino morar sem pagar aluguel. Vai morar o medo, vai morar a inconstância, vai morar a falta de referência, a dispersão. Então, assim, cara, isso é disciplina. Muito bem. Bom, aqui estamos caminhando agora para a nossa conclusão. Já ficou muita coisa clara aqui no nosso papo, né? Que disciplina é meio, não é fim. Que algumas pessoas se consideram disciplinadas, outras não se consideram disciplinadas. Mas a gente também chegou a uma conclusão de que os motivos, a motivação não como entusiasmo, a motivação não como animação, a motivação como motivos, como ambição, por exemplo, ambição, um tipo de motivação, é ela que nos coloca no trilho para sustentarmos a disciplina para chegarmos mais longe. Isso aqui parece que está como um resumo de tudo aquilo que a gente conversou. E você que está aí do outro lado, se você se considerou que é um cara que nunca foi disciplinado, olha aí, eu tenho aqui exemplos de pessoas disciplinadas, o caso do Davidson, por exemplo, que já ganhava seus 600 mil reais por ano antes de ser ambicioso, não é? E hoje multiplicou por muitas vezes esse valor, desde quando ele uniu a ambição e a missão dele, ou seja, isso é a história de vida dele, é a particularidade dele, mas que fica aí o exemplo para você que pode encontrar a sua disciplina depois que você encontrar as suas ambições, os seus motivos, os seus porquês, e às vezes é isso que está faltando para você. Então, para a gente finalizar e ajudar as pessoas a terem os seus porquês, a gente já entendeu que tem a cenoura na frente, a cenoura atrás, né? Ou seja, a gente já entendeu que ter prazer e não sofrer, a gente já entendeu que a gente precisa ter motivos para crescer e motivos para não deixar de crescer. Tudo isso nos ajuda a nos impulsionarmos para frente. Para a gente finalizar, Guto, estou começando contigo e depois, na sequência, você já emendando na sua mensagem final. Tá legal? O que você diria para a pessoa que ela deveria pensar e refletir sobre a questão do comportamento dela, da disciplina dela, para ela atingir os objetivos dela? Que mensagem final sobre, usando a disciplina como pano de fundo, você daria para o nosso amigo que nos acompanha? Eu não faço ideia do problema que você está enfrentando agora. Mas saiba de uma coisa, quando você pede algo a Deus, Deus não dá o que você pediu. Ele vai te dar a oportunidade de construir o que foi pedido. E quando Deus quis fazer de Davi um rei, ele não mandou uma coroa, ele mandou Golias. Então, aguenta o processo, segura a onda e continua, porque vai fechar a conta. Obrigado, Guto. Querido, muito obrigado pela tua presença aqui, nos honrou bastante aqui com a sua participação, contribuiu muito com a galera, eu tenho certeza que o pessoal gostou bastante, muito obrigado. Davidson, sua mensagem final, Davidson, olhando para aquela câmera, falando para o pessoal, nesse contexto da disciplina, o que você diria para quem está nos acompanhando? Bom, se você, assim como eu, se considera um cara indisciplinado, eu quero fazer um convite para você. Redita a sua ambição. Repensa. Começa a aumentar suas referências. Presta bem atenção com quem você está andando. Se as pessoas que estão do seu lado realmente elas estão te impulsionando, elas estão te puxando para trás. Existem outras referências. Eu creio que a gente nasceu para grandes coisas. Deus não criou a gente para a gente fazer pouco. Ele criou a gente para a gente servir e cada vez mais as pessoas e também para a gente crescer, para a gente evoluir. Como eu falei aqui, a nossa prosperidade, ela nunca termina na gente. Quanto mais próspero você é, quando você está debaixo de princípios, de valores, a sua prosperidade, ela invade as pessoas que estão... Ela transborda para as pessoas que estão junto com você. E às vezes o que você está fazendo hoje, você nem sabe, mas você está ajudando gerações pela frente. Você está deixando um legado para pessoas que você nem conhece. Então, se você acha que por ser naturalmente indisciplinado, isso é um limite para você, reedite a sua ambição, faça como eu. Eu hoje não consigo mais viver de outra forma.
Todos os dias que eu acordo, eu penso assim, cara, eu tô indo atrás do meu objetivo, eu tô indo atrás do meu sonho, eu reedito, eu busco novas referências e isso me tornou, por incrível que pareça, uma pessoa disciplinada. Ou seja, a minha ambição potencializou a minha missão e fez com que eu me tornasse uma pessoa disciplinada. Então, eu quero fazer um convite para você também reeditar sua ambição. Davidson, muito obrigado. Obrigado por abrir seu coração, abrir particularidades suas. Eu tenho certeza que muitas pessoas foram ajudadas aí pelo seu depoimento, tá bom? Ed Alberti, prazer imenso ter você aqui, querido. Prazer é meu, Flávio. Volte sempre. Ed, que é um companheiro de longa jornada, mais de 3 décadas. Um cara que mentora muitas pessoas. Deixa a sua mensagem final. O que você tem a dizer para o nosso amigo que nos acompanhou até agora? Eu queria te convidar, você que está tirando o teu tempo para assistir esse conselho, que foi selecionado a dedo aqui, pessoas incríveis que o Flávio trouxe para compor essa mesa. Eu queria te convidar a você fazer esse momento especial para você também, tá? Porque não tem ninguém aqui melhor do que você. Todas as pessoas que estão aqui um dia duvidaram do seu potencial, todas essas pessoas um dia fraquejaram, acharam que os desafios eram maiores, que outras pessoas tinham sorte ou estavam muitos quilômetros à sua frente, mas a algum ponto a gente resolveu acreditar. Então, que esse conselho seja um momento de você também fazer ele um ponto de inflexão. Você coloca na mesa agora, aí, onde você está na tela aí assistindo, do teu celular ou do computador, coloca agora esse momento como um momento para você refletir o que você quer mudar a partir de hoje. Que vida nova você quer começar a partir desse conselho que você assistiu? Tá? Que esse momento seja um ponto de inflexão na sua vida e você começa a declarar isso para o teu futuro. Você pode ter certeza que algo especial vai começar a partir desse momento. Que esse tempo aqui não seja em vão, que esse tempo de conteúdo que você assistiu seja um marco na sua vida. Esse é o meu desejo para você. Ed Alberti, muito obrigado, querido. Muito obrigado. Sua contribuição foi muito valiosa. Fechando com você, Johnny, para aquela câmera, sua mensagem final. Tem muitas vezes que a disciplina ela é silenciosa. Tem vitórias que só você vê. Então, você precisa valorizar os seus micro hábitos, o seu micro progresso. Ou seja, 1% melhor a cada dia. O que vai fazer barulho são os seus resultados. Muitas vezes você não está animado, então você tem que fazer desanimado, você tem que fazer cansado, você tem que fazer sozinho, você tem que fazer muitas vezes com dor. Mas se você tornar a sua disciplina constante, disciplina é igual liberdade. Dá o passo, Deus coloca o chão. Então, se você tiver e valorizar os micro resultados, que é a vitória que muitas vezes só você vê, o que vai fazer barulho não é a disciplina, mas sim o seu resultado. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Johnny, muito obrigado. Galera, foi muito bacana esse papo, enriquecedor, foi descontraído, foi autêntico. Muito obrigado a todos pela participação. Eu fecho aqui olhando para você agora e deixando a minha mensagem para você, mensagem simples, porque eu não quero ser redundante. Você percebeu que não existe nenhum super-homem, nenhum super-herói aqui entre nós. Às vezes a diferença entre quem chegou lá e quem ainda não chegou, e aqui a gente tem 4 caras, todos milionários, todos faturam dezenas de milhões de reais aqui nessa mesa, são pessoas bem-sucedidas, vividas e que veio aqui generosamente contribuir com você. E de repente você está aí olhando e talvez você teve aqui a chance de perceber que aqui não tem nenhum super-herói. Aqui são seres humanos como você, têm suas dificuldades, suas contradições, mas que conseguiram encontrar o seu próprio caminho. A disciplina foi um meio para isso. Alguns aqui falaram na motivação, outros na ambição, outros na cenoura na frente, na cenoura atrás. Enfim, a gente discorreu por várias teorias aqui, mas a única coisa que importa aqui no final é que você que chegou aqui até o fim percebeu que aqui não tem nenhum super-herói. E que da mesma maneira que essas pessoas conseguiram chegar lá, você também vai conseguir. E o Conselho está aqui para contribuir com você. Acompanhe essa temporada inteira. A 4ª temporada já está no ar. Acompanhe semanalmente os nossos episódios. Se você quiser, você pode maratonar todos os outros episódios das 3 temporadas. São mais ou menos 7 episódios por temporada. São poucos episódios. Não é um podcast semanal. Então aproveite esse conteúdo, se inscreva no canal, recomende para outras pessoas, mande esse episódio lá no WhatsApp, naquele grupo de WhatsApp, para aquelas pessoas que você acredita que precisam escutar essa mensagem. Pessoas de sucesso que separaram seu tempo para contribuírem com você e com quem você indicar esse podcast aqui também.
Então, é um prazer estar com você aqui. Semana que vem tem mais e nos acompanhe por aqui. Até lá. Tchau.